Existe uma proposta para represar o mar Mediterrâneo e drená-lo, unindo a Europa e a África num novo supercontinente chamado Atlantropa. O mar Mediterrâneo é naturalmente evaporativo, o que significa que todos os anos perde cerca de 3 vezes mais água por evaporação do que ganha através dos rios e das chuvas. Para cobrir esse déficit e manter o nível do mar, todos os anos, milhares de quilômetros cúbicos de água fluem do Atlântico através do Estreito de Gibraltar. Se este estreito fosse bloqueado, o equilíbrio seria prejudicado e o mar Mediterrâneo secaria. Na verdade, há cerca de 6 milhões de anos aconteceu exatamente isso. Devido a mudanças nas placas tectônicas africana e euroasiática, o precursor do Estreito de Gibraltar se fechou, isolando o Mediterrâneo do Atlântico. Sem entrada de água, o Mediterrâneo começou a secar e durante cerca de 360 mil anos, o estreito abriu e fechou repetidamente, secando e enchendo novamente o Mediterrâneo. Então, há cerca de 5,6 milhões de anos, o estreito foi fechado pela última vez. Ao longo de cerca de 1000 anos, o Mediterrâneo secou quase completamente, deixando para trás uma bacia profunda e seca, repleta de lagos hipersalinos, semelhantes ao atual Mar Morto. Essa situação persistiu durante 270 mil anos, até que o Estreito de Gibraltar finalmente reabriu e o Atlântico voltou a encher a bacia do Mediterrâneo durante um evento lendário chamado Inundação de Zancleano. Este período fascinante da história geológica, conhecido como Crise Salina do Messiniano, inspirou a mente do visionário arquiteto alemão Hermann Sorgel. Em 1928, ele apresentou uma proposta. Construindo uma enorme barragem através do Estreito de Gibraltar, poderíamos reconstituir a crise salina do Messiniano, mas numa escala menor, abrindo assim novas terras para a colonização, permitindo a geração massiva de energia elétrica e unindo toda a Europa e a África no novo supercontinente, o supercontinente chamado Atlantropa. O principal componente da proposta de Sorgel era uma enorme barragem de 35 km de comprimento que atravessaria o Estreito de Gibraltar. Com mais de 300 metros de altura, ela utilizaria 10 bilhões de metros cúbicos de concreto e seria equipada com uma central hidrelétrica de 50 gigawatts. Isso é mais que o dobro do que a capacidade da maior hidrelétrica atual, a hidrelétrica de Três Gargantas, na China. Além da barragem principal, haveria também uma barragem de 4 km de comprimento e uma central hidrelétrica através do Estreito de Dardanelos, para conter o Mar Negro, assim como várias outras hidrelétricas. Com essas barragens concluídas, o mar Mediterrâneo começaria a secar a uma taxa de cerca de 1,4 metros por ano. Após cerca de 70 anos, o nível do mar teria caído 100 metros. Neste momento, uma terceira barragem seria construída entre a Sicília e a Tunísia, separando o Mediterrâneo nas seções oriental e ocidental. Após a conclusão dessa barragem, a hidrelétrica do Estreito de Gibraltar entraria em funcionamento, devolvendo a água ao Mediterrâneo ocidental para manter o novo nível do mar. Contudo, no Mediterrâneo oriental, a seca continuaria por mais algumas décadas, até chegar a 200 metros abaixo do nível do mar. Finalmente, após esse período, a barragem Sicília-Tunísia permitiria a entrada de água, mantendo esse nível. Uma vez concluído, o projeto Atlantropa deixaria expostos 576 mil km² de novas terras. O mar é do tamanho da Península Ibérica. O mar Adriático seria quase completamente drenado, novas terras seriam ocupadas ao longo da Tunísia e, ao redor da costa do Mediterrâneo, entre 20 e 100 km de novas terras ficariam disponíveis. Ao longo dessa nova costa, Sorgel imaginou metrópoles cintilantes como Nova Gênova. Para garantir o acesso de Veneza ao Mediterrâneo, seria escavado um novo canal e para manter a ligação ao Mar Vermelho, o canal de Suez seria ampliado. Mais adiante, o projeto uniria a Europa e a África no novo supercontinente chamado Atlantropa. Novas ligações ferroviárias seriam construídas entre Berlim e a Cidade do Cabo, através da barragem Sicília-Tunísia, e entre Paris e Dakar, por baixo da barragem de Gibraltar. Por último, na África, Sorgel propôs massivos projetos para redirecionar o fluxo do rio Congo, criando enormes lagos interiores no Congo e no Chad, que seriam usados para irrigar o Saara e tornar o clima mais ameno para os colonos europeus. Ele também propôs uma nova rota marítima, ligando o Mediterrâneo ao Lago Vitória e, mais adiante, ao Oceano Índico. Juntos, todos esses projetos levariam cerca de 150 anos para serem concluídos. Sorgel afirmou que eles trariam benefícios importantes para a Europa. Em primeiro lugar, as vastas novas terras ao longo do Mediterrâneo poderiam ser usadas para ocupação humana e produção de alimentos, proporcionando uma alternativa pacífica ao conceito Lebensraum de expansionismo que estava em voga na Alemanha da época.
Além disso, as centrais hidrelétricas do projeto forneceriam até 110 gigawatts de energia verde renovável. Isso era o suficiente para abastecer toda a Europa e a África na década de 1920. A enorme escala do projeto também uniria a Europa, então devastada pela guerra, criando uma interdependência que excluiria qualquer futuro conflito armado. A construção também proporcionaria centenas de milhares de empregos, revigorando a economia europeia. Talvez o mais importante, porém, é que Sorgel viu o projeto como uma forma da Europa manter a sua vantagem competitiva contra a Ásia e as Américas. Ao integrar-se no continente africano, europeus poderiam explorar os recursos naturais do continente para alimentar sua economia e manter seu status de potência global dominante. Embora Sorgel tenha prometido uma lista de benefícios para a Atlantropa, a realidade seria muito diferente. Em primeiro lugar, construir a barragem do Estreito de Gibraltar seria extremamente desafiador. Ela custaria trilhões de dólares e exigiria toda a produção global de concreto de 2023 durante 6 anos. Esse esforço não valeria nem de longe os 50 gigawatts de capacidade elétrica que ela geraria. Sem falar que essa capacidade hidrelétrica só seria disponível durante 100 anos, até o nível do mar estabilizar. A barragem também seria um ponto único de ruptura. Se alguma guerra começasse, uma única bomba nuclear bastaria para destruir a barragem, inutilizando todo o projeto. Mesmo que a barragem fosse construída, os problemas só piorariam. Ao baixar o nível do mar, todas as comunidades costeiras históricas do Mediterrâneo, incluindo Barcelona, Valência, Marsella, Nápoles, Veneza, Atenas, Antália, Alexandria, Trípoli, Tunis, Argel e inúmeras outras, ficariam encalhados no interior. Os seus portos ficariam inúteis, as economias seriam prejudicadas e as pessoas ficariam infelizes. Além disso, todos os atuais habitats marinhos costeiros seriam destruídos, dizimando as populações de peixes e a vida marinha em todo o Mediterrâneo. Mas em troca, obteríamos novas e vastas terras para agricultura e habitação, certo? Infelizmente não. Todas as novas terras expostas seriam salinas, inutilizáveis para a agricultura ou quase qualquer coisa útil. Considerando tudo isto, drenar o Mediterrâneo criaria uma grande dor de cabeça para o comércio global. Milhares de quilômetros de canais e reclusas teriam de ser construídos. Para um navio viajando entre Xangai e Veneza, por exemplo, ao invés de viajar ao mesmo nível como ele faz hoje em dia, ele primeiro teria que descer várias reclusas no novo canal de Suez, e depois viajar alguns milhares de quilômetros e subir mais algumas reclusas para chegar a Veneza. Um verdadeiro inconveniente. Além de tudo isso, ao alterar a geografia do Mediterrâneo, os investigadores suspeitam que a Atlantropa desviaria a corrente do Golfo, fazendo cair as temperaturas em todo o norte da Europa. Talvez o mais importante, porém, seja o fato de a principal razão de Sorgel construir o projeto teria sido permitir que as potências europeias explorassem os recursos naturais da África e os utilizassem para a colonização. O projeto foi proposto durante um período em que praticamente toda a África era constituída por colônias europeias. Na época, muitos europeus acreditavam que só eles poderiam trazer paz e prosperidade para a África, e que, como resultado, a melhor solução seria criar uma ponte terrestre entre os dois continentes. Mas olhando para trás, este novo supercontinente provavelmente não teria igualdade de cooperação, mas sim colonialismo, exploração e desigualdade. Sem mencionar que as inundações dos lagos Congo e Chad deslocariam milhões de pessoas. Claramente, a Atlantropa não foi uma boa ideia. Apesar disso, a ideia ganhou popularidade na Alemanha nas décadas de 20 e 30, e como resultado, Sorgel ganhou alguns seguidores. Ele chegou a formar uma organização chamada Instituto Atlantropa, por meio do qual promoveu incansavelmente a sua ideia até sua morte em 1952. Mas sem a promoção de Sorgel, com a descolonização da África e a ascensão da energia nuclear como novo símbolo de energia e progresso, a proposta desapareceu do debate público. Em 1960, o Instituto Atlantropa foi dissolvido. Embora a Atlantropa não tenha sido uma ideia de sucesso, ela envolveu o rebaixamento do mar Mediterrâneo em apenas centenas de metros. Isso leva à pergunta: o que aconteceria se drenássemos completamente o mar? Para drenar completamente o Mediterrâneo, construiríamos a mesma configuração da proposta do Atlantropa. No entanto, em vez de permitir a entrada da água, nunca abriríamos a barragem. Ao longo de cerca de 1000 anos, o mar Mediterrâneo evaporaria completamente. A bacia se tornaria um enorme deserto salgado, ainda mais hostil que o Saara.
enormes desfiladeiros mergulhariam até 5 km abaixo do nível do mar. Aqui, as temperaturas atingiriam intoleráveis 80 graus Celsius ou 176 Fahrenheit, comparados com o atual recorde mundial de 54 graus Celsius no Kuwait. Este vasto novo deserto provocaria tempestades de sal e areia, destruindo terras aráveis em todo o continente, transformando grande parte do sul da Europa em deserto. As pessoas contariam histórias dos velhos tempos, quando o Mediterrâneo era azul e a Europa era verde. E por último, os 3,75 milhões de quilômetros cúbicos de água drenados no Mediterrâneo seriam redistribuídos de volta aos oceanos do mundo, elevando o nível global do mar em cerca de 10 metros. Nova York, Miami, Xangai e Mumbai estariam todas submersas. Felizmente, nada disso acontecerá. Pelo menos não no futuro próximo. Porém, dentro dos próximos milhões de anos, prevê-se que o movimento nordeste da placa tectônica africana fechará o Estreito de Gibraltar. O mar Mediterrâneo secará, a biodiversidade será impactada e a Europa se tornará um deserto. Na verdade, talvez não. Se a civilização humana ainda existir, poderíamos simplesmente escavar um canal artificial para o Atlântico, salvando o Mediterrâneo. Em resumo, nós, humanos, estamos cheios de ideias. Algumas podem parecer boas, mas na realidade não são. Uma coisa de que podemos ter certeza, porém, é que é melhor que o mar Mediterrâneo continue cheio e que devemos valorizar este período da história geológica em que vivemos, justamente com o belo mar, o litoral e o clima que ele nos proporciona. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.